E se o universo fosse feito de uma substância viva e inteligente que só espera por suas ordens para criar qualquer riqueza que você possa imaginar? E se a competição por riqueza fosse uma ilusão, e o verdadeiro segredo fosse criar e não competir? E se existisse um método exato, tão preciso e infalível quanto a matemática para ficar rico? Olá, ouvinte! Muito bem-vindo ao Top Resumo de Livros, o podcast dedicado a extrair as ideias mais poderosas dos melhores livros do mundo para que você possa transformar sua vida, um resumo de cada vez. Se você busca sabedoria prática para aplicar na sua jornada, clique em seguir agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos resumos. E se o nosso trabalho te ajudar de alguma forma, uma avaliação de 5 estrelas significa um mundo para nós e nos ajuda a alcançar mais mentes curiosas assim como você. Agora, vamos ao resumo. Contexto histórico e autoral. No início do século XX, numa era de imensa transformação industrial e agitação social, surgiu um movimento silencioso mais poderoso que se concentrava não nas máquinas ou nos mercados, mas no poder ilimitado da mente humana. Este era o movimento do Novo Pensamento. E em 1910, um de seus praticantes mais pragmáticos, um homem chamado Wallace D. Wattles, publicou um pequeno livro com o título ousado e sem rodeios, A Ciência de Ficar Rico. Para entender a obra, precisamos entender o homem e a época. Wallace D. Wattles não era um acadêmico de uma universidade de prestígio ou um barão da indústria de Wall Street. Ele era um homem que conheceu o fracasso e a pobreza de perto durante grande parte de sua vida no meio oeste americano. Foi essa luta pessoal que o impulsionou a uma busca incansável pelos princípios universais do sucesso e da prosperidade. Ele mergulhou nos sistemas filosóficos e religiosos do mundo, de Descartes a Spinoza, de Hegel aos transcendentalistas como Emerson. Wattles não estava em busca de consolo espiritual, ele estava em busca de uma fórmula prática. Ele queria saber: existe uma ciência para o sucesso tão exata quanto a álgebra ou a aritmética? A Ciência de Ficar Rico foi sua resposta retumbante: sim. O livro não é um tratado sobre economia, finanças ou gestão de negócios. É um manual metafísico. Ele propõe que ficar rico não é resultado de talento superior, ambiente favorável, economia de dinheiro ou sorte. É o resultado de fazer as coisas de uma certa maneira. A filosofia central do livro é baseada em uma visão monista do universo, a ideia de que tudo provém de uma única fonte. Wattles chama essa fonte de substância pensante, ou matéria informe. Esta não é uma matéria morta, passiva. É uma energia viva, consciente e inteligente que permeia todo o universo e da qual todas as coisas são feitas. Segundo Wattles, esta substância tem um desejo inato de se expressar, de criar mais vida. E a ferramenta que usamos para nos comunicar com ela é o nosso pensamento. O livro argumenta que um pensamento impresso nesta substância tem o poder de criar a forma que ele representa. Portanto, a chave para a riqueza não está em manipular as circunstâncias existentes, mas em criar novas circunstâncias a partir do zero, usando o poder do pensamento focado e direcionado. Você não compete pela riqueza existente, você cria a riqueza que deseja da fonte infinita. O impacto cultural deste pequeno livro foi profundo, embora muitas vezes subterrâneo. Por décadas, ele foi uma espécie de segredo, passado entre aqueles que buscavam uma compreensão mais profunda da lei da atração e do poder da mente. Sua linguagem direta e sua abordagem científica o diferenciaram de outros textos mais filosóficos. Ele não pede que você apenas acredite, ele lhe dá um conjunto de axiomas e um processo passo a passo para seguir. Foi somente quase um século depois, em 2006, que Rhonda Byrne revelou que A Ciência de Ficar Rico foi a inspiração direta para o seu fenômeno global, O Segredo. Análise detalhada das estratégias-chave. A Ciência de Ficar Rico é estruturado como um manual de instruções para o universo. Cada capítulo se baseia no anterior, construindo um sistema completo para alinhar seus pensamentos e ações com as leis da criação. Vamos mergulhar nos conceitos mais cruciais que formam o coração desta ciência. Mini capítulo 1: O direito de ser rico e o primeiro princípio. Antes de nos ensinar como ficar rico,
Wattles dedica o primeiro capítulo a estabelecer o porquê. E sua premissa é radical e libertadora. Ele afirma que o desejo de riqueza não é ganância ou maldade, é na verdade o desejo por uma vida mais plena, abundante e completa. É o desejo de vida buscando uma expressão maior. A definição da regra: você tem o direito e até mesmo a obrigação de ser rico. Wattles argumenta que uma pessoa não pode viver uma vida verdadeiramente completa ou bem-sucedida a menos que seja rica. Por quê? Porque o desenvolvimento do nosso potencial, corpo, mente e alma, requer o uso de muitas coisas, e essas coisas só podem ser obtidas com dinheiro. Uma pessoa que não tem dinheiro suficiente está impedida de florescer plenamente. Ela não pode viajar, não pode estudar, não pode se cercar de beleza, não pode desenvolver seus talentos ao máximo. Portanto, a busca pela riqueza é a busca pela vida, é a mais nobre das buscas. A psicologia por trás disso é projetada para remover a culpa e a vergonha que muitas pessoas associam ao desejo de dinheiro. Em recriar a riqueza como uma ferramenta essencial para a autorrealização, Wattles dá ao leitor a permissão moral para desejar a abundância sem reservas. E isso limpa o caminho para o trabalho mental que se seguirá. Com esta base estabelecida, ele introduz o primeiro princípio de sua ciência, que é o fundamento de todo o livro. Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que no seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Esta é a grande ideia. Wattles nos pede que aceitemos, como um fato, que o universo não é um vazio mecânico, ele é feito de uma energia inteligente. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir seu pensamento na substância informe, pode causar a criação da coisa em que pensou. A metáfora central aqui é a de um escultor e sua argila. O universo inteiro é uma vasta reserva de argila viva e inteligente, a substância pensante. Nossos pensamentos são as mãos do escultor. Um pensamento claro, focado e sustentado de um objeto, seja uma casa, um negócio ou uma quantia de dinheiro, molda essa argila universal. A substância, por sua natureza, quer criar e ela responde à direção do pensamento. A aplicação prática deste primeiro passo é puramente mental. Aceite o axioma. Você precisa aceitar esta teoria do universo, não como uma crença vaga, mas como um fato científico em funcionamento, da mesma forma que aceita a lei da gravidade. Qualquer dúvida irá quebrar sua conexão com a substância pensante. Rejeite a ideia de escassez. Compreenda que a fonte de toda a riqueza é ilimitada. A substância informe pode criar qualquer coisa que possa ser imaginada. Portanto, não há necessidade de competir. Você não precisa tirar nada de ninguém para ficar rico. Você simplesmente cria o que deseja da fonte original. Contemple a verdade. Passe tempo pensando sobre este primeiro princípio até que ele se torne uma parte natural da sua estrutura mental. Medite sobre a ideia de um universo inteligente, abundante e criativo que está pronto a responder aos seus pensamentos. Este é o alicerce. Sem a aceitação total deste paradigma, os próximos passos não terão poder. Você mudará a sua visão do mundo de um lugar de recursos limitados e competição, para um universo de potencial ilimitado e criação. Mini capítulo 2. Aumentando a vida e como o pensamento causa a criação. Uma vez que aceitamos a existência da substância pensante, a próxima pergunta é: por que ela criaria coisas para nós? Qual é a sua motivação? Wattles explica que o desejo intrínseco do universo e de toda a vida é a expansão e a expressão mais completa. Ele chama isso de aumento da vida. A definição da regra: a substância pensante é pró-vida. Ela deseja viver mais através de você. Portanto, para se harmonizar com ela, você também deve ter o desejo de aumentar a vida para tudo e todos ao seu redor. A psicologia por trás disso é fundamental. Wattles está nos movendo de uma mentalidade de pegar para uma mentalidade de dar e criar. Se o seu desejo de riqueza é apenas para ganho egoísta, para dominar os outros ou para gratificação sensorial mesquinha, você está trabalhando contra a corrente do universo. Mas se o seu desejo de riqueza é para que você possa viver mais plenamente
e para que, através de você, outros também possam ter mais vida, seus funcionários, seus clientes, sua comunidade. Então você se torna um canal para a força criativa do universo. O universo quer construir através de você. A metáfora é a de um jardineiro. Um bom jardineiro não apenas colhe os frutos para si mesmo, ele cuida do solo, nutre as plantas e, como resultado, todo o jardim floresce. Seu desejo de colher maçãs resulta em uma macieira que também fornece sombra, beleza e sementes para novas árvores. Ao buscar o aumento da vida para si mesmo de uma forma que aumenta a vida para os outros, você se torna um parceiro do universo. Com essa compreensão, o Wattles detalha o processo de criação mental. Não basta apenas pensar em riqueza. O pensamento deve ser de uma certa maneira. O processo de criação. Forme uma imagem mental clara e definida. Você deve saber exatamente o que quer. A vagueza é o inimigo da criação. Eu quero mais dinheiro é um pensamento inútil. Eu quero uma casa de campo com 3 quartos, uma lareira de pedra e um jardim com rosas custando X valor e a terei até data X. É uma imagem mental clara. Quanto mais detalhada e específica for sua visão, mais poder ela terá. Você deve construir a coisa em sua imaginação. Sustente essa imagem com um propósito e fé. Você deve ter o propósito de obter o que deseja, e deve ter uma fé inabalável de que a coisa já é sua no plano invisível e está se movendo em sua direção. Propósito é a sua vontade focada, é a energia que impulsiona a imagem mental, é a decisão de que você vai conseguir, não importa os obstáculos. Fé é a aceitação total, sem dúvidas, de que a coisa já é sua no plano invisível e está se movendo em sua direção. Qualquer dúvida, medo ou descrença neutraliza o poder do seu pensamento. Você não pode plantar uma semente e depois desenterrá-la a cada 5 minutos para ver se está crescendo. Você a planta, a rega e sabe que vai brotar. A aplicação prática dessa fase é um exercício de disciplina mental. Crie seu quadro de visão mental. Dedique tempo todos os dias, sem falha, para visualizar seu desejo. Feche os olhos e vejam em sua mente com o máximo de detalhes possível. Como é? Qual o cheiro? Como você se sente ao possuí-lo? Viva em sua nova casa, dirija seu novo carro, gerencie seu novo negócio, em sua imaginação. Afaste a dúvida. Quando pensamentos de dúvida ou medo surgirem, e eles surgirão, não lute contra eles. Simplesmente desvie sua atenção de volta para sua imagem mental. Agradeça por suas dúvidas serem apenas sombras e retorne seu foco para a realidade da sua visão. Conecte sua visão ao aumento da vida. Sempre enquadre sua visão em termos de aumento da vida. Com essa casa, terei um lugar seguro e bonito para minha família prosperar. Com este negócio, criarei produtos que melhoram a vida dos meus clientes e fornecerão empregos significativos para a minha equipe. Isso alinha seu desejo pessoal com um propósito universal. Este é o trabalho invisível, é a causa por trás do efeito. Antes que a riqueza possa aparecer em sua vida material, ela deve ser totalmente construída e habitada em sua vida mental. Mini capítulo 3. O poder da gratidão e o uso da vontade. Depois que formar sua visão clara e começar a sustentá-la com propósito e fé, Wattles introduz o que ele considera o acelerador do processo criativo, a gratidão. A definição da regra. A gratidão é a força que conecta sua mente à inteligência da substância pensante. Viver em um estado de gratidão constante mantém você no plano criativo e garante que o fluxo da abundância continue vindo em sua direção. A psicologia por trás disso é profunda. A gratidão muda fundamentalmente sua perspectiva da escassez para a suficiência. Quando você é grato, seu foco está no que você tem, não no que lhe falta. Wattles argumenta que esta atitude mental de apreciação o sintoniza com as melhores qualidades do universo. Ele diz que a mente que está sempre grata vive em contato próximo com a fonte de todas as bênçãos. O contrário também é verdadeiro. Uma mente que reclama, que se concentra na pobreza, na falta e nas injustiças, sintoniza com a escassez e, portanto, atrai mais escassez. A metáfora é a de um ímã. Seu estado emocional é magnético. Um estado de gratidão o torna um ímã para mais coisas pelas quais ser grato.
Um estado de queixa o torna um ímã para mais coisas das quais se queixar. É uma lei de ressonância. O semelhante atrai o semelhante. Ao ser genuinamente grato pelas bênçãos que você já tem, você envia um sinal poderoso para o universo de que está pronto para receber mais. A aplicação prática da gratidão. Comece e termine o dia com gratidão. Faça da gratidão a primeira coisa em sua mente quando acordar e a última antes de dormir. Agradeça por sua saúde, por sua cama, pelo sol, pelas oportunidades do dia. Sinta a emoção genuína. Seja grato por sua visão, como se já fosse real. Esta é aqui. Cada vez que você pensa em seu desejo, a imagem mental que você está mantendo, siga-a imediatamente com uma profunda e sincera gratidão por já tê-la recebido. Sou muito grato pela bonita casa que agora é minha. Isso solidifica a sua fé e o coloca na frequência emocional correta. Carregue a gratidão ao longo do dia. Tente manter um sentimento de gratidão enquanto realiza suas tarefas diárias. Isso manterá no plano criativo e o impedirá de cair no plano competitivo do medo e da dúvida. Juntamente com a gratidão, o Otos discute o uso adequado da vontade. E sua instrução aqui é muitas vezes mal entendida. O uso correto da vontade. Você não usa a sua força de vontade para tentar forçar a substância a lhe dar o que você quer. Isso é como gritar com a argila para que se molde. Também não é sobre usar a vontade para forçar as circunstâncias externas ou as outras pessoas a fazerem o que você quer. Isso é coerção e pertence ao plano competitivo. O único e verdadeiro uso da sua força de vontade é este: usá-la sobre si mesmo. Você usa sua vontade para quê? Manter sua visão. Quando sua mente divagar, use sua vontade para trazê-la de volta à sua imagem mental. Sustentar a fé e o propósito. Quando a dúvida surgir, use sua vontade para escolher a fé. Praticar a gratidão. Quando se sentir tentado a reclamar, use sua vontade para mudar seu foco para a gratidão. Agir da forma certa. Quando preguiça ou medo tentarem a agir de forma ineficiente, use sua vontade para agir com excelência. Sua vontade não é uma tool para controlar o mundo externo, é a ferramenta para controlar o seu mundo interno, seus pensamentos, sua atenção e suas ações. Ao dominar seu mundo interno, o mundo externo se conformará. Mini capítulo 4. Agindo de uma certa maneira. Esta é a parte do sistema que conecta o mundo invisível do pensamento com o mundo visível dos resultados. O Otos é inflexível. O pensamento por si só não é suficiente. Ele deve ser combinado com ação, mas não qualquer tipo de ação. Deve ser uma ação de uma certa maneira. A definição da regra: agir de uma certa maneira significa agir agora, no seu ambiente atual, fazendo cada ato de forma eficiente e bem-sucedida enquanto mantém sua visão e propósito em mente. Você não espera por um novo ambiente para começar a agir, você age agora para criar o novo ambiente. A psicologia por trás disso combate a armadilha da espera passiva. Muitas pessoas que aprendem sobre a lei da atração pensam que podem simplesmente visualizar e esperar que $1 milhão caia em seu colo. O Otos chama isso de tolice. A ação é o canal através do qual a substância entrega o que você pediu. Ao agir com eficiência e excelência em seu papel atual, você se torna um centro de poder e criação. Você começa a transbordar de seu lugar atual, o que força o universo a movê-lo para um lugar maior. A metáfora central é a de um navio e o vento. Sua visão, fé e gratidão são como içar as velas para captar o vento, o poder criativo do universo. Mas se você não pegar o leme e começar a navegar, ação, o navio ficará à deriva. A ação é o que direciona o poder do vento para levá-lo ao seu destino. As características da ação de uma certa maneira. É ação no presente. Você não pode agir no passado e não pode agir no futuro. Você só pode agir no agora. Portanto, não se preocupe com os erros de ontem, nem se paralise com as tarefas de amanhã. Concentre toda a sua energia em fazer o trabalho de hoje da maneira mais perfeita possível. O sucesso é o resultado de fazer o trabalho de hoje bem feito. É ação eficiente, não apressada. Ação eficiente significa que cada ato é um sucesso em si mesmo. Não há pressa, ansiedade ou multitarefa caótica. Há um foco calmo e poderoso em uma tarefa de cada vez, executada com excelência. Pense na diferença entre um mestre artesão trabalhando com confiança e um aprendiz nervoso correndo para terminar.
É a ação que transmite o poder do aumento. Em cada interação, seja com o seu chefe, seu cliente ou sua família, seu objetivo deve ser transmitir a eles uma impressão de aumento. Faça com que eles sintam que interagir com você é uma experiência que os enriquece e os impulsiona para frente. Entregue mais valor do que o esperado. Seja alguém que constrói, que cria, que adiciona. A história arquetípica que Wattles usa é a do empregado que deseja uma promoção. No plano competitivo, esse empregado poderia tentar bajular o chefe, sabotar colegas ou exigir um aumento. No plano criativo, o empregado age de uma certa maneira. Ele mantém a visão dele mesmo na posição mais alta. Ele sente fé e gratidão por isso. Então, ele executa seu trabalho atual com perfeição. Ele não apenas cumpre suas obrigações, ele as excede. Ele estuda o negócio, encontra maneiras de agregar mais valor, torna-se tão eficiente e indispensável em sua função atual que fica claro para todos que ele pertence a um lugar mais alto. Ele não está tentando pegar a promoção, ele está criando as condições que tornam sua promoção inevitável. Ele preenche seu lugar atual tão completamente que o universo é forçado a criar um lugar maior para ele. A aplicação prática da ação. Faça um inventário de suas ações diárias. Identifique as tarefas que compõem seu dia, no seu trabalho e em casa. Comprometa-se com excelência. Decida que você fará cada uma dessas tarefas, por mais mundanas que elas, com 100% de sua atenção e habilidade. Cada ato é uma obra-prima. Conecte a ação à visão. Enquanto realiza cada tarefa, mantenha em segundo plano o pensamento de que este ato bem-sucedido está o aproximando de sua visão maior. Veja cada e-mail enviado, cada ligação feita, cada tarefa concluída como um tijolo na construção de sua futura riqueza. É a combinação do pensamento no mais alto nível, a visão do seu desejo, com a ação no nível mais prático, fazer o trabalho de hoje perfeitamente, que constitui a ciência de ficar rico. Síntese e integração, a filosofia do plano criativo. Agora, como todas essas peças, a substância pensante, a visão, a fé, a gratidão e a ação se unem para formar uma filosofia de vida coerente, a resposta está na mudança fundamental de paradigma que Wallace Wattles nos exorta a fazer, a transição do plano competitivo para o plano criativo. O plano competitivo é o sistema operacional padrão da humanidade. Ele se baseia na crença de que a oferta de riquezas, oportunidades e felicidade é limitada. É a ideia de que o mundo é uma pizza de tamanho fixo. Para que eu tenha um pedaço maior, alguém precisa ter um pedaço menor. Nesta visão de mundo, a vida é uma luta. O sucesso vem ao custo do fracasso de outra pessoa. A estratégia é a competição, a astúcia, a barganha e às vezes a exploração. A emoção dominante é o medo, medo da escassez, medo de perder, medo de não ter o suficiente. A mente competitiva está sempre olhando para a oferta existente e se perguntando: como eu posso obter a minha parte? O plano criativo, que é a essência de A Ciência de Ficar Rico, opera a partir de um conjunto de crenças completamente diferentes. Ele se baseia no primeiro princípio. A fonte de tudo é uma substância pensante ilimitada. E o suprimento é infinito. A pizza não é de tamanho fixo. Você pode criar quantas pizzas quiser, do tamanho que quiser. Nesta visão de mundo, a vida não é uma luta, mas sim um desdobramento. O sucesso de uma pessoa não tira nada de ninguém. Na verdade, ele pode inspirar e criar oportunidades para os outros. A estratégia é a criação, a cooperação e o aumento da vida. A emoção dominante é a fé, fé na abundância, fé no processo criativo, fé em seu poder de criar. A mente criativa não olha para a oferta existente, ela olha para a fonte infinita e pergunta: o que eu escolho criar? Toda a ciência de Wattles é um manual para operar exclusivamente no plano criativo. A visão clara é o seu projeto criativo, é o que você diz à substância para criar para você. A fé e o propósito são sua convicção de que a criação é possível e está a caminho, o que o impede de cair de volta no medo e na dúvida do plano competitivo. A gratidão é o que o mantém sintonizado com a frequência da fonte criativa, garantindo que você permaneça em harmonia com a abundância e não com a escassez. A ação, de uma certa maneira, é o seu trabalho como co-criador. Você não está lutando para reorganizar as coisas no plano competitivo. Você está agindo com eficiência e poder para servir de canal através do qual as novas criações podem entrar no mundo material. Essa filosofia redefine o sucesso. Sucesso não é vencer os outros, é se tornar um mestre criador. Você para de se preocupar com o que o mercado está fazendo, com o que os seus concorrentes estão fazendo,
ou se a economia está em alta ou em baixa. Estas são todas preocupações do plano competitivo. No plano criativo, sua única preocupação é sua relação com a fonte. Você se concentra em manter sua visão, solidificar sua fé, aprofundar sua gratidão e executar suas ações diárias com excelência. Em síntese, a filosofia de Wallace Wattles não é sobre truques mentais para conseguir o que você quer. É sobre uma transformação radical de consciência. É sobre perceber que você não é uma vítima em um mundo de recursos escassos, mas sim um centro criativo em um universo de potencial ilimitado. É aprender a alinhar seus pensamentos, emoções e ações com as leis da criação, para que a riqueza flua para você por direito, não por sorte. É a passagem de ser um jogador no jogo da vida para se tornar o designer do seu próprio jogo. A transformação, de criatura da circunstância a centro de criação. Então, o que realmente muda quando uma pessoa adota e aplica esta ciência? Qual é a transformação de antes e depois que esta filosofia promete? É a jornada de ser uma criatura passiva da circunstância para se tornar um centro ativo de criação. A pessoa de antes vive no plano competitivo, mesmo que não perceba. Sua vida é definida por forças externas. Ela reage à economia, ao mercado de trabalho, às ações de seu chefe, à sorte. Ela acredita que a riqueza é algo a ser perseguido, lutado, e que depende de estar no lugar certo na hora certa. Ela pode trabalhar duro, mas seu trabalho é uma labuta, uma tentativa de extrair um pouco de valor de um sistema que parece indiferente. Sua mente está cheia de preocupação, ansiedade sobre o futuro, inveja do sucesso dos outros e muitas vezes ressentimento por suas próprias circunstâncias. Ela se sente pequena, à mercê de um mundo grande e imprevisível. O poder está lá fora. A pessoa de depois, que domina a ciência de ficar rico, vive no plano criativo. Sua vida é definida por uma força interna. Ela não reage mais, ela cria. Ela acorda de manhã com um propósito claro, a visão mental que ela está firmemente mantendo. Seu trabalho não é mais uma labuta, mas uma expressão alegre de seu poder criativo. Cada tarefa, não importa quão simples, é executada com eficiência e um senso de propósito, sabendo que é um ato de sucesso que a aproxima de sua visão maior. Sua mente, antes cheia de preocupação, agora está cheia de fé e gratidão. Ela substituiu a ansiedade pela calma certeza. Ela não sente mais inveja do sucesso dos outros, porque sabe que a fonte é ilimitada e que o sucesso deles não diminui em nada as suas próprias possibilidades. Na verdade, ela pode até se alegrar com o sucesso dos outros como prova da abundância do universo. Ela não se sente mais pequena ou à mercê do mundo. Ela sente uma parceria com o poder infinito que governa o universo. Ela entende que o poder não está lá fora. O poder está em sua capacidade de pensar e agir de uma certa maneira. Essa transformação se manifesta em todas as áreas da vida. Nos negócios, em vez de tentar superar os concorrentes, ela se concentra em criar tanto valor para seus clientes que os negócios fluem para ela naturalmente. Em sua carreira, em vez de se preocupar com demissões, ela se concentra em ser tão eficiente e valiosa que se torna uma força de crescimento onde quer que esteja. Ela se liberta da tirania da circunstância. Ela entende que seu ambiente atual é simplesmente o resultado de seus pensamentos e ações passados. E ela sabe, com certeza absoluta, que pode criar um novo ambiente, começando agora, mudando seus pensamentos e ações. Você deixa de ver a vida como um problema a ser resolvido ou uma batalha a ser vencida, e começa a vê-la como uma bela tela em branco, na qual você tem o poder e o privilégio de criar sua obra-prima. E essa mudança de identidade, de vítima para criador, é a verdadeira riqueza que esta ciência oferece. E para reforçar este aprendizado, preparamos um infográfico visual exclusivo para ouvintes dedicados como você. Veja como as grandes ideias do autor ganham vida com esta ferramenta única. Em reconhecimento ao seu comprometimento, você tem acesso a esta oferta especial. Clique no link na descrição para obtê-la agora. E agora seu desafio final. Não é um desafio de ação, mas um desafio de criação. É o primeiro e mais fundamental passo de toda a ciência. Durante os próximos 7 dias, sua missão é dedicar 15 minutos por dia, sem interrupção, para criar e refinar sua visão mental.
Pegue um caderno e escreva com o máximo de detalhes possível a vida que você deseja criar. Não seja vago. Descreva a casa, a saúde, o trabalho, as viagens, os relacionamentos que você deseja. Sinta as emoções de já possuir tudo isso. Construa o projeto na sua mente antes que o universo possa construí-lo no mundo. Este ato de clareza é o ponto de partida para tudo o que se segue. E, finalmente, se este resumo o inspirou a reivindicar seu poder criativo, compartilhe. Compartilhe este episódio com alguém que você sente que está preso no plano competitivo, lutando com a escassez e o medo. Compartilhe como um remembrete de que o universo é abundante e que todos nós temos o poder de criar a riqueza que desejamos. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada para o plano criativo. Agora, vá e comece a criar.